Você sempre vai me ouvir falar do grito da pessoa negra desfavorecida socialmente, como sempre, já que as duas coisas estão sempre em comum, caminham sempre juntas. A pobreza, a miséria e a situação do racismo, e a situação que o racismo impõe a uma pessoa negra no Brasil, seja lá qual lugar deste Brasil seja. Saiu uma pesquisa interessante para se saber quais são os informais. Catalogou-se que num país com milhões e milhões de desempregados, as pessoas se virem de forma informal, o que seria autônomo, de bicos, seja lá de que forma você chame esse tipo de empregabilidade ou esse tipo de engancho para se conseguir algum dinheiro. Então, a maioria das pessoas negras, 64% das pessoas negras, elas estão num grupo chamado de informais por subsistência. Pessoas que, em última instância, se estão ocupando e estão super ocupando as ruas de São Paulo, as ruas do Recife, as ruas do Rio de Janeiro, as ruas de grandes cidades, Salvador. Aquelas pessoas que estão, por conta da crise, por conta da pandemia, por conta das últimas tragédias que houveram nesses 2, 3 anos, estão perdendo tudo e estão indo para as ruas. Essas pessoas de uma certa condição de classe D ou E, numa classificação bem modesta, estão na linha da miséria, na linha da insegurança, na linha da pobreza e não tem de onde tirar sustento. As histórias se multiplicam, como a da senhora que cria 5 netos, depois que a filha morreu de lúpus, depois que o marido morreu de diabetes, e ela não tem durante o fim de semana comida a dar aos filhos, aos netos, melhor dizendo. Essa situação se multiplica numa senhora que foi atingida pelas últimas chuvas aqui em Pernambuco e perguntou a repórter de um telejornal bem conhecido aqui o que era o poder público, que ela só teve ajuda de pessoas que eram vizinhas a ela, de pessoas que eram de organizações não governamentais, que ela não tinha ideia do que seria um poder público, de pessoas que você vê catando materiais para reciclagem nas ruas e agora nem tendo isso como possibilidade, pessoas que fizeram cirurgiadas e que não têm condições de nem sequer carregar um saco desses materiais, e essas pessoas são negras, e essas pessoas são da etnia, do grupo social negro, pretos, pardos, em 64% de homens e mulheres negras, pessoas negras. Isso é desanimador, desalentador, mas é uma realidade brasileira, é uma condição brasileira que nós temos que encarar e temos que enfrentar decididamente agora, já. E somos nós que estamos a falar aqui que temos que lidar com isso. Porque governo algum, as situações vão se alterar profundamente. É ano eleitoral, todos nós sabemos, é uma época de mudanças, é uma época de exigir-se coisas, mas que não serão cumpridas em quase toda a sua totalidade. Todos nós sabemos que a situação social, infelizmente, ela é promessa de campanha eleitoral e não situação de resolução para administrações públicas. Então o resultado é que essas mulheres vão continuar criando seus netos e cuidando de suas casas, catando materiais recicláveis, e já pessoas idosas, diga-se de passagem. Mulheres idosas vão me parar, e eu estou falando de mim, esse que vos fala, em locais aqui da cidade onde resido, para me pedir para inteirar o pagamento de uma conta de luz. Uma senhora idosa, já de todos os seus cabelos brancos, já com toda a sua vida vivida, sofrida e dedicada a sobreviver nesse mundo. Essa informalidade é só o estopim, é só a ponta desse iceberg,
que é a desigualdade racial-social, que é o racismo ambiental, que é a infinita impossibilidade de justeza e justiça social nesse país, o absoluto cruzar os braços, o absoluto deixar as coisas acontecerem e a ausência máxima do poder público. Então a gente não tem para onde ir, não tem para onde sair. E o resultado são pessoas que são 38 milhões de pessoas numa linha desconfortável de insegurança e miséria e que ocupam essa empregabilidade, melhor dizendo, informal. A gente pensa nisso.